Oi, Marcela, por favor, vamos lá. Boa noite, vamos para a leitura de ambientação. É o capítulo 97 do livro Viva Feliz, de Joana de Ângeles. A dor que te alcança é tua, ninguém a sofrerá por ti. Os amigos se apiedarão, buscarão auxiliar-te, porém, o empenho estará cravado nas carnes da tua alma. Da mesma forma, a felicidade que te chega é tua. Haverá riso e satisfação entre aqueles que te amam. Todavia, a sensação de júbilo não a podes repartir com ninguém. Isto posto, no sofrimento, não imponhas amargura àqueles que te cercam, conforme na alegria. Não podes fazer que eles se sintam ditosos. Então, ele, ele fala que o que é nosso. Não importa se é bom ou se é ruim, se dói ou se não dói, se é triste ou se é feliz, é nosso. Então, a gente pode até compartilhar, as pessoas podem querer nos ajudar, mas da mesma forma que nós ficamos alegres, nós ficamos tristes. E ninguém tem culpa disso, ninguém tem nada a ver com isso. Então, eu não posso revidar, descontar as minhas frustrações, as minhas mágoas, as minhas tristezas nas pessoas. As pessoas não podem fazer nada por mim, não tem que ficar aguentando o meu mau humor por algum problema. Então, é meu, eu guardo comigo e passo por essa situação que eu sei que vai passar. Obrigado, Marcela. Chegou para você, embrulhe e leva que é seu. E eu também acho que isso também serve ao contrário, né? Porque quando às vezes a gente vê alguém que a gente ama sofrendo e a gente acha que sente às vezes culpado por não ter as mãos atadas, por não poder ajudar em determinadas vezes, em uma doença ou qualquer outro sentido. E para a gente também não se sentir triste nem culpado, porque a gente não pode, porque a dor é de cada um. Ok. É, Diga, é Silvana. Paulo, né? Diga, Mauri. É Paulo quando ele foi instado a transigir, a não ser tão severo, que aí ele fala, é que eu tenho um espinho cravado na carne, ou seja, eu passei por esse sofrimento, sei como dói, então eu sou obrigado a fazer o certo. É o espinho. Quem não sofre, não consegue fazer o trabalho direito. Diga, Silvane. Essa leitura aqui me fez lembrar em algumas situações que a gente vê que muitas vezes a pessoa passa por momentos delicados e assim às vezes um amigo da casa espírita ou próximo, né, acha assim, pede para a pessoa falar o que está acontecendo, para colocar para fora, que diz que é uma forma de aliviar. Mas muitas vezes a pessoa não quer fazer porque, como está dizendo a página, a dor é da pessoa. Então, assim, a pessoa tenta administrar aquilo de uma forma que seja suave, mas que ela, como diz aqui, que você não impõe amargura a outros, né? Você tenta resolver aquilo até mesmo para você ver se você consegue, através da sua confiança e tudo, você passar por aquilo. Mas às vezes você está achado de orgulhoso, porque você não quer levar o problema para o outro, porque você não quer abrir o seu coração com o outro. Mas é aquilo, a situação difícil é da pessoa. Vamos colocar, vou falar com o Valdemir. Valdemir fala, é minha, o problema é meu. Então, como fazer isso? O outro quer te ajudar. Você percebe que o outro quer te ajudar, mas ao mesmo tempo não há um respeito pela sua dor, e você também quer tentar lidar com aquilo de uma forma que você saia sem machucar ninguém, né? Então, assim, é uma situação, você tem que entender o lado do amigo, mas também o amigo tem que entender o seu lado, tem que respeitar, né? Que é difícil para você, até mesmo para falar. O que você fala sobre aquilo que você está passando, aquilo volta com uma intensidade grande. Então, às vezes, você não quer falar, você quer esperar o momento passar um pouquinho, né? Para você poder falar, né? Então, assim, a leitura é muito interessante, é isso mesmo. Mas às vezes fica difícil você ficar quietinha, porque ficam querendo te ajudar.
e acaba acontecendo isso. Silvânia aceitou a ajuda do Cirineu. Ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Obrigado, né? Pois é, mas Jesus aceitou. Né? Isso. Jesus Foi e podia ajudou, recusar. né? E tirou a cruz dos ombros dele, não é? Ele ajudou a transportar. Ele não tirou a cruz, mas ele ajudou a transportar. Não, eu digo, Jesus tirou a do Cirineu, né? Não, o Cirineu ajudou Jesus a transportar a cruz. Então, mas ele tinha uma... Pelo menos eu tenho um áudio aqui que diz que ele tinha uma criança, né, com problema em casa, Sim. É o problema. Tá. não é? E a ajuda Qualquer dele... pessoa que se aproximar de Jesus com boa intenção ia ser beneficiado, né? De qualquer maneira, ia ser beneficiado. Mas se a ciência está aí, a ciência psicológica, psiquiátrica está aí, é porque Deus permitiu. Sim. Não, Isso mas... é para que nós a utilizemos com moderação, naturalmente, com respeito. Mas Então, mas eu concordo, Valdemir, eu concordo. É um tempo da pessoa querer procurar ajuda, né? Mas eu quero dizer que muitas vezes um amigo muito próximo, ele vê a sua dor porque ele sentiu aquilo com você e ele quer que você fale para te aliviar, mas às vezes o falar naquele momento não vai lhe ajudar porque vai sofrer mais falar. A gente precisa compreender o momento de cada um, né? Então, a gente tem que respeitar quando a pessoa quer estar mais introspectiva, mas também da nossa parte. Talvez ouvir, pelo menos, as pessoas que se aproximam. Porque se a gente não passar para o outro o que estamos sentindo, como estamos sentindo, o outro não tem bola de cristal para adivinhar, né? Então, lidar com essa temperança é muito necessário, penso, às vezes, né? Para que a gente possa dizer para o outro, amigo, olha, muito obrigado pela sua presença, mas agora eu preciso ficar um pouco sozinha, pensar um pouco sobre isso, né? E assim eu acho que as coisas caminham melhor. Quando a gente não permite que o outro entenda o nosso momento, aí fica mais difícil ainda, né? Porque ele pode criar uma série de caraminholas na cabeça. Não, mas fulano não, fui lá querer ajudar, não me deu nem atenção. Então, eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente não está ali para isso. Mas estamos aqui estudando para aprender a fazer isto, né? Para entender o outro. O outro não é adivinho, não sabe como é que nós estamos, como é que está o nosso mundo íntimo. E por que não ajudá-lo a nos compreender e, assim, tornar esse momento um momento que seja oportuno para todos nós, né? Então, realmente essa reflexão necessária e, para isso, estamos aqui aprendendo. Diga, Maurício. Uma vez que você não peça a moleta, não peça ajuda, nós temos que ter consciência do seguinte: Jesus não pediu, ele foi ajudado. Mas ele sofria muito, porque nós temos vários tipos de linguagem corporal, visual. Você passa recados para a pessoa sem abrir a boca, sem usar uma palavra. Nós temos que ter cuidado com isso, que é para a gente não passar que eu estou mal. Não pode. Eu sou espírita também, não sou nada do que vocês pensam, não. Mas a gente se deixa trair, e nos traindo, a gente carrega aquele montão de muleta, espargindo o nosso sofrimento para todo mundo. Obrigado, gente. Vamos à nossa prece. Vamos acalmar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Jesus. Agradecer por mais um dia de estudo. Agradecer por mais uma vez estarmos aqui reunidos em busca de mais conhecimento, em busca de mais sabedoria, mas que principalmente que esses ensinamentos de hoje, esses estudos de hoje possam ser aplicados no nosso dia a dia, que a gente consiga traduzir o que os espíritos colocaram junto ao Allan Kardec nesse livro, que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia, meu Pai. Nos dê saúde, nos dê paz, nos dê calma e serenidade para enfrentarmos mais um dia. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Carol.
Então, pessoal, vamos lá, Angélica. Estamos na pergunta 888. Sim, boa noite a todos. Questão 888. Que pensar da esmola? O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. Ok. Então, ele dá aqui algumas informações muito importantes, pelo menos ao meu ver, né? Que a gente deve, sim, ser fraterno. Ele estipula aqui, né? Ao fraco. Então, né? Vou ler aqui minha tradução, né? Numa sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça, deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Então, esse é o modo de operar. Então, todo bem que nós fizermos, devemos fazê-lo sem que a gente venha humilhar a pessoa que vai receber, né? Depois ele diz: deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Ele fala alguma coisa aqui daquele que é saudável? Não fala, né? Então, ele fala do fraco e fala daquele que não pode trabalhar, por alguma limitação, né, tal. Agora, Mauro, mas poxa, tem lá uma pessoa, bate na minha porta. Ok, vamos prestar, vamos dar o auxílio que estiver ao nosso alcance naquele momento, ok. Mas, muitas vezes, aquela pessoa está colhendo a preguiça de quando teve oportunidade, né? Quantas e quantas pessoas? Eu, na minha vida escolar, conheci vários colegas que, como eu, estudaram na mesma escola. Escola pública, ok. E aí, na hora de estar na sala estudando, queria estar fazendo qualquer outra coisa, menos estar na sala estudando. Depois, outras oportunidades da vida, não, não quero isso para mim, porque tá bom. E hoje está aí, numa situação de penúria. Então, muitas vezes, nós estamos colhendo não o que o Deus nos mandou, o que nós plantamos. Mas isso não é justificativa, ou não deve ser justificativa, para não prestarmos o auxílio que estiver ao nosso alcance. É só para que a gente entenda bem qual é a posição dos espíritos. Quem é que eles estão nos orientando para que possamos prestar o auxílio? E de que forma? Está aqui, a resposta é clara. Okay? Diga, Maurício. Abre seu áudio. A gente não podemos nos esquecer que Papai do Céu opera de uma maneira divina e maravilhosa. Aquele que está merecendo tocar na nossa consciência, que nos põe a pensar, eu vou errar, não vou. É Ele quem está trabalhando para mim, eu tenho que me podar, me polir. Quem é que faz esse trabalho? Não é aquele, o mais fraco? Então, a minha obrigação para com o mais fraco, que está me auxiliando, é estar junto dele, é envidar coisas minhas. Obrigada, Maurício. Mais alguém? Podemos seguir? Vamos lá. 888A, né? Reprovais a esmola? Não, não é a esmola que é reprovável. Frequentemente é a maneira pela qual é feita. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus se antecipa ao infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto que no fato. Pera, só um No minuto. serviço. Só um minuto, Angélica. É que você já entrou aqui nos comentários. Deixa só eu falar aqui anteriormente. Ok. Primeira resposta. Na minha tradução, ele não diz ele se antecipa, ele diz vai ao encontro do desgraçado, né? Então, o que nós normalmente fazemos, né?
Muita gente tem aquele trabalho de caravaneiros, né? Que sai às ruas, né? Vai levar alimento, né? Para os nossos irmãos em condição de rua, né? Ou quando a gente sabe que determinada pessoa precisa de um auxílio e não pode vir até a sua casa espírita, né? Você vai até lá. Nossa casa faz esse trabalho, né? Estamos, inclusive, hoje atendendo uma senhora em casa, porque ela não pode sair. Então, é esse desprendimento, onde a gente, de fato, busca levar aonde o auxílio se faz necessário a nossa parcela de contribuição. É o que ele está nos dizendo aqui. Então, quando o Kardec pergunta se, pela resposta anterior, se os espíritos reprovam a esmola, eles são diretos. Não, não é reprovação da esmola. Mas, muitas das vezes, a gente se utiliza desse momento ou para autopromoção, ou para mostrar ao outro que vai receber que ele é menor do que nós, que ele é lá um infeliz, né, que depende de mim. Então, às vezes, a gente, ao oferecer o gênero, seja o que for o recurso de auxílio, aquilo bate na mão de quem recebe como uma brasa quente, né? Então, aquilo não vem de forma agradável, aquilo ainda fustiga ainda mais o sofrimento do outro, né? Então, essa é a chamada de atenção que ele vem nos falando aqui, para que a gente possa, como ele diz, o homem de bem compreende a caridade conforme Jesus nos ensinou, né? Então, Jesus não ficava lá no seu trono, faz a fila aí de necessitado. Não, ele caminhava. E por onde ele passava, prestava o auxílio que era permitido, que era possível. Eu acho que é assim que a gente tem que caminhar. Tem um amigo meu que ele decidiu fazer o seguinte: ele bota na mala do carro uma opção de coisa. Bota roupa, bota agasalho, bota cobertor, bota alimento e sai para o dia normal. Ele não sai com uma intenção de levar nada para ninguém especificamente. Ele sai. E na medida que ele vai caminhando, ele vai encontrando as pessoas, né? E aí a necessidade de um, ele abre a mala lá e tá aqui, toma, leva, não sei o quê, e assim ele vai fazendo. Então, é a maneira que ele tem de fazer o bem na vida dele. E cada um de nós vai encontrar esse modelo. Porque também nós, como não somos iguais, nós não podemos pré-estabelecer, né, em função do comportamento do outro, que eu serei capaz de fazer a mesma coisa. Então, nós temos que encontrar o nosso modelo de bem, levando algumas premissas como norte. São essas que nós estamos estudando aqui. Que o nosso bem não humilhe, né, não traga nenhum tipo de transtorno àquele que vai receber, que saia do coração, que não tenha segunda intenção. Então, partindo dessas premissas, todo o bem que fizermos é bem quisto por Deus, né? Diga, Mauri. É igual a esse amigo que carrega a mala cheia de pertences para distribuir. É você andar na rua com o olhar prestando atenção quem está contigo na rua. É como se você estivesse fazendo uma prece. Encher a mala de coisas para entregar, o cara está fazendo prece o dia inteiro. E você andar na rua prestando atenção quem está contigo, com um olhar percruciante, não sei se a palavra é essa, você está fazendo uma prece, cara. Você está com a mente voltada para aquilo. Eu não vou poder ajudar, não se preocupe. Só isso aqui seu vai colocar alguém no caminho para fazer, porque o pensamento realiza. É difícil falar isso para quem é aprendiz, né? Mas tem que falar, né? Obrigado, Mauri. Diga, Ronald. Só reforçando isso que o Mauri falou. Realmente, quando a gente sai de casa, já com essa mentalidade de poder ajudar, eu sempre mentalizo isso. Me permita que eu ajude ao menos uma pessoa no dia de hoje. Pois eu, parado na porta da escola, esperando meu filho sair da escola. Daqui a pouco surge do nada um senhor, um cego. Meu senhor, por favor, você pode me ajudar a atravessar? Cara, de onde saiu esse cego? Sim, senhor, um momentinho. Aí atravessei ele, botei do outro lado.
Você vai para onde? Quer que eu leve o senhor? Não, não, não. Está ótimo. Agora aqui eu já... Tá bom. Pois outro dia não estava lá o cego de novo, mas aí estava desembarcando de uma van dessa aqui daí, cheio de bolsa. Aí eu reconheci. Ó, eu ajudei o senhor outro dia, eu posso ajudá-lo? Ah, por favor, me ajude aqui. Então, quer dizer, quando a gente sai com esse propósito, é como você falou, amor, a oportunidade vem. Deus nos envia, assim, né, das mais variadas formas, uma forma de você ajudar. Verdade. É igual aquele caso que o Divaldo conta, né? Da mulher que saiu desesperada e ela saiu, Deus me ajuda, e saiu desesperada pela rua. E aí essa súplica chegou aos planos mais altos e mandaram, segundo palavras do Divaldo, né? Mandou um anjo para ajudá-la. E aí o anjo volta e diz, olha, eu não consigo ajudá-la porque a mente dela está muito perturbada lá com o problema. Aí eles disseram, ó, volta lá, procura uma pessoa de bom coração, né? E, através dessa pessoa, você faça chegar o recado até ela, que era para ela ir lá na Mansão do Caminho para que o Divaldo ajudasse. Então, nós, como aquilo que o Ronald falou, e o Amaury, nós, se estivermos, né, com o coração aberto, com a mente voltada para o bem, cada um de nós será esse homem de boa vontade ou essa mulher de boa vontade, que permitirá a sintonia com a espiritualidade para que possamos ser instrumentos do bem para alguém. Agora, se a gente tiver com essa mente sempre perturbada, sempre, né, com as nossas questões somente, aí realmente fica mais difícil. Né? Diga, Mauri, abre seu áudio. Abre o áudio. E Divaldo ainda fala assim, mas, poxa, tem sempre gente de bem que nunca resolve o problema dos outros e manda para cá. Aí Joana chega para ele, Divaldo, você não sabe o trabalho que tivemos de pegar um senhor para referendar ela para aqui. E olha, de mais a mais, o lado, esqueci como é que é, o lado da beneficência. Tem um lado que dá e que recebe. Qual lado você quer ocupar? Aí ele meteu a mão no bolso e ajudou, antes de acabar a fila. É isso aí. Mauro, Oi. só me tira uma dúvida com uma coisa que há muito tempo eu tenho assim, um certo conflito, que cada um fala alguma coisa. Referente nisso, está falando. Por exemplo, a esmola. Eu tenho muita dificuldade, eu não consigo, e assim, me sinto mal. Por exemplo, passar na rua, aí alguém te pede um dinheiro, uma esmola. Aí, quer dizer, eu não consigo dar, porque eu sei que geralmente está pedindo para o quê? Para, né, um vício, né? Coisa. Se tiver perto de um lugar, se quiser alguma coisa para comer, eu até dou. Só que tem gente que fala assim, não, mas você tem que fazer a sua parte, dá, e ele, o que ele vai fazer, não importa, mas aquilo assim, meio que assim, eu não tenho essa coisa assim de dar, porque geralmente eu sei a que vai, e isso eu fico nesse conflito. Eu ajudo instituições, coisas, tudo isso. Mas se eu passar na rua e eu ver alguém me pedir, me dá um dinheiro aí, uma esmola, uma coisa assim, eu já tenho essa dificuldade. E aí tem pessoas que, então, para você dar e ficar depois trabalhando, então é melhor você não dar. E eu venho com isso já assim, há algum tempo. Agora, nesse estudo, eu vendo você falar, me surgiu de novo essa dúvida. Ajudar não é que eu não ajude, mas individualmente, eu passando na rua, vendo uma pessoa que está assim, me pediu um dinheiro, uma esmola, um dinheiro, me dá um dinheiro, eu não consigo. Eu acho, vai para aquilo, e aí eu acabo não ajudando, entendeu? Mas é uma coisa assim que eu acho que não é dessa forma que eu vou conseguir ajudá-lo, entendeu? Mas então, Maria, você tem que fazer aquilo que o seu coração manda. Né? Estamos acabando de estudar aqui sobre isso. Né? Então, se você acha, no seu momento, naquele momento ali, né, o seu coração diz para você, não, dinheiro eu não vou dar, ou for uma questão de caso pensado, mas você diz isso, olha, dinheiro eu não vou dar. Você quer o quê? Você quer um alimento? Você quer uma passagem? Você quer o quê? Preciso de uma passagem. Tá bom, qual é o ônibus? Vamos lá, vou te ajudar. Né? Lá, compra sua passagem. São maneiras, mas que você possa fazê-la de coração aberto, tranquila. Aquilo não pode virar um problema para você. O Divaldo,
também um outro caso muito interessante. Ele estava fazendo uma palestra, no final da palestra, uma pessoa chegou para ele e falou assim: Ah, Edivaldo, eu tenho muitos obsessores. Aí o Edivaldo, olha, minha filha, eu estou aqui vendo, não estou vendo nenhum obsessor do seu lado. Não, porque eu trabalho na caridade, eu faço muita caridade, mas é muito pobre, é muita dificuldade, e eu me sinto muito mal quando eu termino. Ele falou, minha filha, então faz o seguinte, deixa a atividade, para um pouco, sai disso. Mas como, Divaldo, você está pedindo para eu abrir mão da tarefa da caridade? Eu falei, minha filha, porque essa tarefa do bem não está te fazendo bem, então tem alguma coisa errada. É melhor que você reflita, né, repense, para que você, na tarefa do bem, possa se sentir bem. É Entendeu? porque, assim, eu acho assim, igual você falou, ajudar, que é um lanche, que é um. Tudo bem, isso aí eu não nego. Mas, assim, se eu der dessa maneira assim, coisa, eu falo, gente, mas será que é egoísmo? Quer dizer, eu teria que fazer a minha parte. Eu me sinto mal, porque eu não sei para que vai ser aquilo. E eu sei que geralmente vai ser para um outro caminho que não seria, né? De Mas aí, uma Antônia, forma. olha só, de novo, aí a gente está pré-julgando. É, A gente está pré-julgando. Por exemplo, eu já comprei, né, só para fazer um exemplo, tá, gente? A pessoa estava com a criança no colo, pedindo um leite. Ah, porque minha filha não pode tomar qualquer leite, não sei o quê, papapá. Ah, tá bom. Então, fui na farmácia, comprei o leite que ela precisava, que ela estava pedindo. Não dei dinheiro, não foi? Fui lá, comprei o item que a criança precisava. Está aqui, ó. Essa pessoa, como é que as coisas nos mostram também, né? Eu estava fazendo alguma coisa ali pelo Cacuia e tal, e aí, passando pela calçada, vi a mesma pessoa, com a lata na mão, vendendo. ah, já me aconteceu isso. Entende? Então, assim, se a gente pré-julgar em função de uma experiência que tivemos com alguém, a gente não vai fazer nada por ninguém. Então, o que, que eu uso? Eu uso o meu sentimento. Né? Ah, meu sentimento, assim como a gente diz, deu dó. Às vezes a pessoa nem vem me pedir, eu vou até a pessoa. Olha, você está precisando? Está aqui. Seja para comprar o item, eu vou lá e faço. Às vezes a pessoa me pede diretamente, o meu coração diz para não dar. E eu não dou. Se eu estou acertando, se eu estou errando, lá na frente, a misericórdia divina vai dizer: olha, aqui você acertou, aqui você errou, né? Porque eu não tenho bola de cristal. Né? E a gente sabe que existem pessoas inescrupulosas, oportunistas, né? Mas eu não faço pré-julgamento, eu deixo que o meu coração me diga. Né? Ah, me tocou o coração, eu vou lá e vou ajudar. Meu coração diz assim, olha, está esquisito, eu vou ajudar de outra maneira, né? Como você falou, a pessoa me pediu dinheiro. Já aconteceu que, assim, a pessoa me pedir, queria um dinheiro para tomar um lanche. Eu falei, eu vou te dar o lanche. Você quer o lanche? Vou te dar o lanche. Não, não quero, porque eu vou comprar. Então, não tem. Você quer o lanche ou não quer o lanche? Então, a gente precisa usar um pouco dessa malícia em função das pessoas mal intencionadas. Né? Mas isso não significa que você não vai ajudar. Você vai escolher a maneira de ajudar. Que maneira eu posso ajudar? Ah, posso ajudar? Sim. Então é assim que eu posso. Se a pessoa não quer, então paciência. A gente tem Diga, que ter Rô. cuidado, né, Mauro? Nossa, antes do Ronald, a gente tem que ter cuidado para não colocar todo mundo no mesmo balaio. Isso. Senão fica muito complicado. Todo mundo que chega para mim é usuário de drogas. Não é. Tem muita gente que efetivamente está com fome. Precisa de comer. Aqui mesmo na ilha, né, quem mora aqui na ilha, aqui pela Portuguesa, aqui na altura do Banco do Brasil, por aqui, tem uns irmãos aqui que todo dia eu passo ali, eu vou para a academia, eu passo ali. Ele está ali esperando alguém para dar comida. Oferece dinheiro para ele, ele não quer. Dinheiro não. Eu não quero dinheiro. Eu estou com fome. Você pode pagar uma empada? Então, a gente não dá para pegar todo mundo no meu balaio e botar todo mundo que pede
é usuário de droga. A grande maioria não é, em realidade. Até porque droga é muito caro. Então, a grande maioria está ali por necessidade mesmo, por problema de saúde, problema psiquiátrico. Então, é o que o Mauro estava falando, de colocar o coração para ouvir. Eu vou ouvir com o coração. E aí, muitas vezes, como o Mauro está dizendo, eu nem espero ele chegar. Quando eu estou vendo lá, eu já abro o vidro aqui, já temos o dinheiro separado, já pego o dinheiro aqui, fico esperando ele. Passo lá, ele nem pediu. E eu dou. Outras vezes também não dou. Depende do meu sentimento naquele momento. Então, a gente tem que ouvir muito o nosso sentimento, o nosso coração, para não ser injusto e fazer pré-julgamentos. Os pré-julgamentos são sempre muito perigosos. Os julgamentos já são perigosos. Os pré-julgamentos, então, são perigosíssimos. A gente tem que ter muito cuidado com eles. Antes de abrir para o Ronald e para o Pedro, fala, Regina Guimarães, abre seu áudio. Está levantando a mãozinha. Não? Ah, tá bom. Diga, Ronald. É realmente isso que o Valdir falou. Aqui em frente de casa, realmente, a minha mãe ainda estava viva mesmo. Morador de rua. Começou a frequentar aqui, bem em frente à nossa. Pô, estava naquela época do inverno, frio. Poxa, a gente todo dia, pô, coitado daquele senhor ali. A minha mãe fazia aquelas coisas de crochê. Mãe, vamos fazer uma ajuda para aquele senhor ali. Não sei qual a situação dele. Levei umas toucas que a minha mãe fazia e tal, mas levei um lanche, mas resolvi sentar com ele. Meu irmão, posso te ajudar? Posso te oferecer um alimento? Ah, muito obrigado. Me conta a sua história. Por que você está na rua? Aí, poxa, aí começou a chorar. O senhor vai me ouvir? Ué, se eu puder te ajudar de alguma forma. Aí ele começou a contar a história. Ele era de São Paulo, se envolveu lá, enfim. Né? Olha, eu estou com vergonha de falar e tal, eu cometi alguns erros e tal, tive preso. Não, todo mundo comete, não tem problema. Cumpriu a pena? Cumpriu, então tá bom. Aí veio para o Rio, na esperança de encontrar a filha. Ele sabia que tem uma filha que mora, parece que em Maricá, um lugar desse aqui por perto. Mas não tinha como chegar lá, não tinha condições, tal, enfim. Aí eu vi que estava descalço, tal. Aí doei um tênis para ele. Você tem o endereço da sua filha? Disse, olha, eu sei o nome dela mais ou menos e tal, mais ou menos, assim, assim, assado. Com os dados que ele me forneceu, eu pesquisei aqui os meus sistemas, eu descobri o endereço, realmente a pessoa morava onde ele falava. Falei, olha, realmente a pessoa mora nesse lugar, você está disposto a ir lá encontrar sua filha? Ah, eu gostaria muito, então, mas eu não tenho condições. Tá. Eu já vi aqui, eu vi quanto é que era o preço da passagem da rodoviária até lá. Eu vou confiar no senhor. Não, que isso? Aí eu dei o dinheiro para passagem para ele. Pois ele ficou feliz da vida. Ele veio no dia seguinte tocar aqui. Olha, vim agradecer ao senhor e informar que eu estou indo lá. Vou buscar a minha filha. E realmente, nunca mais ouvi. Acredito que tenha realmente encontrado a filha. Mas aquele negócio, ele chorou de contar a história dele. Ele disse, olha, nunca ninguém sentou para me ouvir. Aí contou e tal. Não, isso aí todo mundo acontece e tal. Enfim. Mas realmente, o que você falou, Rodrigo, a gente tem que ouvir o cara. Às vezes a história dele realmente é mais doída do que a gente espera. Obrigado, Ronald. Diga, Pedro. Boa noite a todos. Normalmente, nas casas espíritas, nós fazemos, já observamos, né, que tem esse trabalho de distribuição de cestas básicas, todo mundo conhece aí, né? E normalmente também se faz uma sindicância, né, junto a essas famílias que se chegam assim pedindo uma colaboração. E essa sindicância, para mim, no meu modo de ver, é de suma importância, porque aí nós vamos distinguir realmente quem precisa e quem não precisa, né? Pedro, quando era possível fazer sindicância, né? Quando é possível, Quando era possível. Porque eu, na minha mocidade, lá na minha casa de origem, fiz muita. Mas nós entrávamos tranquilamente nas comunidades, né? Tranquilamente, entrávamos e saíamos. Hoje em dia, vou contar uma história para vocês verem como é que esse negócio está complicado. Ontem nós fomos numa reunião, numa casa espírita na Penha Circular. Está fechando essa casa. A casa espírita está fechando. E vai transferir
o imóvel para outra casa espírita. Então, nós fomos lá para ajudar, orientar, né, como seria o processo. Tudo mais. Sabe por que eles vão fechar? Pelo seguinte, na Penha Circular, hoje, você tem a linha do trem. De uma banda da linha do trem é Complexo de Israel. Na banda de cada linha do trem é Comando Vermelho. Entre um e outro é miliciano. Então, o que acontece? Tem pessoas dessa casa que é da banda de lá, e aí elas, para vir para cá, é uma dificuldade. Por quê? Termina a tarde, elas têm que voltar para lá. E quando volta, são abordadas, né, pelos nossos irmãos, né, ainda adoecidos, perguntando, pega o celular para ver se estão falando alguma coisa deles. E assim é. Então, a Casa Espírita está fechando porque não tem como as pessoas estarem lá para poder fazer a casa funcionar. Então, veja como as coisas se complicaram. O que o Pedro falou é verdade. O melhor dos mundos é a sindicância. Mas, muitas das vezes, hoje em dia, você não consegue mais fazer. Né? Mas a gente vai usando os recursos que possui, né? Para poder fazer o trabalho dentro das orientações que o Evangelho nos ensina para prestarmos o bem possível. Obrigado, Pedro. Diga, Ronald. Essa área que você citou aí, ela está tão nevrálgica que a aeronáutica teve que mudar a rota das aeronaves de paz rotativa, os helicópteros. Eles tiveram que mudar. Inclusive, teve uma aeronave da Papa Mike que foi alvejada. Justamente, o Complexo de Israel e o Complexo da Pedreira. São facções rivais. E eles estão realmente bem aparelhados, vamos dizer assim. Então, se você entrar lá na comunidade dessa para fazer um trabalho, talvez você não saia. Realmente está muito perigoso aqui no Rio. Vamos avançar. Quer falar, Mauri? Não? Vamos avançar, então. Vamos lá, Angélica. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Continua? Então, ele está aqui nos mostrando como devemos agir. Então, diz lá, ó, a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Então, não fica exigindo nada em troca. Hoje em dia, nós estamos vivendo um problema que tem diminuído, graças a Deus, mas é a imposição do bem. Você sabe o que é a imposição do bem? Por exemplo, imagine nossa casa, o SEAC, que distribui cestas, né, graças ao esforço de todos nós, obrigássemos as pessoas a serem espíritas para poder receber a bolsa. Isso é a obrigação do bem. E muitos grupos, né, tinham essa prática. Então, nós não podemos violentar o outro. Você está fazendo bem pelo bem, sem condicionantes. Então, isso é muito importante. Por isso que ele diz aqui, ó, a caridade verdadeira é bondosa e benévola. Está tanto no ato, né, na ação, como na maneira por que é praticada. Olha só. Então, não é só dar, é como dar. Duplo valor tem o serviço prestado com delicadeza. Olha bem, duplo valor. Se for com arrogância, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o coração pouco se comoverá. Ou seja, a ação no bem tem que partir do nosso coração. Não pode ser uma obrigação fria. Claro que o recurso, ao chegar às mãos de quem precisa, talvez faça um certo alívio, traga um certo alívio. Mas e depois? E a flagelação moral que a pessoa sentiu?
ela vai remoer aquilo por muito tempo, talvez pela vida inteira. Então, isso é muito importante. O bem, ele tem que se estender do gesto material até a alma do indivíduo, para que a pessoa saia dali reconfortada e não flagelada. Né? Porque às vezes, eu fiz o bem, fui lá, fiz. Mas a pessoa saiu humilhada. Né? Aquilo ali, para ela, meu Deus do céu, é pior do que um chicote de sal grosso. Diga, Carlos. Comentando essa passagem aqui, às vezes não é nem com arrogância ou altivez, não. Porque aqui na minha região, né? Aquele pessoal que só aparece de 4 em 4 anos já começou a rondar, prometendo algumas coisas. E ele não veio com arrogância, né? Ele veio com um papo bem tranquilo, bem mole, bem manso. E as pessoas vão caindo, né? Eu acho que hoje em dia pouca gente cai por inocência, mas talvez caia por necessidade. Né? Mas acontece isso também. São os lobos em pele de cordeiro. Né? Como diz Jesus, são os lobos em pele de cordeiro. Então, temos que estar atentos. Tudo bem? Vamos em frente? Vamos lá, Angélica. Mauro, eu tenho uma dificuldade em entender essa questão assim. Eu sei, nós não devemos fazer caridade com ostentação, então você também não deve exigir nada. Você deu exemplo aí, nós não devemos exigir que a pessoa seja espírita para ganhar uma cesta básica, por exemplo, dentro do centro. Mas eu acho que deve haver alguma situação assim para você não deixar aquela pessoa perceber que você está dando a cesta básica aleatoriamente, sabe? Ela ficar assim. Eu acho que pelo menos um compromisso ela deveria ter. Eu não sei, assim, ou uma palestra, ela ouvir uma palestra ali no momento da entrega, entendeu? Para ela não chegar ali só e pegar aquela cesta básica, mas ela ouvir palavras que possam incentivá-la também a não ficar dependente daquilo. Nós sabemos que muitos ficarão, não adianta, tem pessoas que não vai ser daquela situação mesmo, né? Mas eu penso assim, que precisava ter um entendimento dessas pessoas, olha, eu estou ganhando cesta, essa instituição está fazendo isso aqui por mim, mas assim, eu preciso também, né, fazer um esforço para não depender mais dessa cesta. Aí eu acho que não é cobrar deles, não é humilhar, mas deve existir alguma coisa assim para você ter um contato com essas pessoas, não Isso. simplesmente entregar a cesta. Sim. O que trazemos? Vamos trazer o exemplo da nossa casa, porque cada casa tem seu modelo e nós não estamos aqui para criticar a casa de ninguém. Mas na nossa casa, o que nós fazemos? Nós temos uma leitura de uma mensagem, temos uma leitura do Evangelho, fazemos a prece, né? E depois, então, as pessoas levam sua cesta básica. Por quê? Porque ali a gente está dando o pão para o corpo e o pão para a alma. Cada um vai absorver dentro da sua vontade, dentro da sua percepção, né? Dentro do seu momento. Mas o trabalho ele é organizado dessa maneira, e todos sabem. E eles gostam muito. A gente pede para eles abrirem a lição, né? Muitos comentam, trazem suas experiências. Então, existe uma interação. Não é só chegar ali, faz fila, leva a bolsa e tchau. Não. A gente dá a nossa visão. Sabemos que a maioria é evangélica, né? A maioria, mas em nada fere a fé deles, porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, como foi sabiamente, estrategicamente organizada por Kardec, ela visa o aspecto moral. Então, o aspecto moral serve para qualquer inclinação religiosa. Por isso que eles recebem bem. Quando tem alguma temática tocada mais ao espiritismo, explicamos, para que eles entendam a visão espírita a respeito daquele ponto. E assim vai, é assim que nós temos feito. Graças a Deus, algumas pessoas
não são acomodadas ou não estão acomodadas, né? Já tiveram lá 2 ou 3 pessoas que devolveram, não preciso mais a bolsa, pode dar para outra pessoa. Ótimo, entenderam a mensagem, né? Perceberam que aquilo ali deve ser algo momentâneo, deve ser um auxílio momentâneo, mas outros tantos, ou porque de fato não podem, ou porque estão dentro de uma certa acomodação. E todo ano nós fazemos uma revisão nessa lista. Então, se surge alguém com maior necessidade, né, e a pessoa ali que está recebendo a nossa bolsa, ela tem fisicamente, né, condições de ser preterida, a gente faz um remanejamento. Não, então agora vamos atender a fulana, porque a fulana não consegue andar, é uma senhora de muita idade, né, sozinha. E assim a gente cria os critérios para tentar fazer de forma mais justa, né, essa distribuição de recursos, que são poucos, é o que nós podemos, né, com a ajuda de todos, e para que o bem chegue em mãos que mais necessitam. Eu sei que todos necessitam, mas tem aquele que, naquele momento, precisa mais do que o outro. A gente avisa, para ninguém ser pego de surpresa, mas fazemos essa administração, né? Quem é responsável por isso é a nossa irmã Margarete e o nosso irmão Renato. Então, eles têm muito cuidado, muito carinho, sabem do detalhe da vida dessas pessoas, dessas famílias, para que a gente possa fazer de forma mais equânime e justa. Voltando ali naquela pergunta, a questão da Maria Antônia, você disse que vai muito também da intuição. Eu acho muito interessante isso, que eu também uso muito a intuição. Eu já pensei muito como a Maria Antônia, né? Mas a doutrina nos ensina a modificar o pensamento. E uma vez eu ouvi o Chico contando o caso, né, que ele dava dinheiro, porque o Chico dava dinheiro nas ruas de Uberaba, ele tirava a moedinha do bolso e dava. Aí uma pessoa criticou e falou: você está dando, ele vai tomar pinga. Ele falou: olha, o problema é dele que vai tomar pinga, né? Eu dei o dinheiro, mas assim, eu longe de ser um Chico Xavier, tudo, mas eu sempre tive esse pensamento também: ele vai comprar droga, ele vai comprar cachaça. Depois eu mudei. Então eu vou muito pela minha intuição, Maria Antônia. Tem uns, eu já coloquei na minha cabeça, eu não dou dinheiro na rua, mas de vez em quando chega um e você sente aquela necessidade de dar o dinheiro para ele, né? E eu uso muito isso, de comprar o lanche, ou vou no supermercado, compro alguma coisa, carrego, entrego para esses flanelinha, principalmente, né? E ajudar instituições. Eu acho assim, você tem que priorizar também as suas ajudas, né? Porque também você não pode ajudar a todos. Então, ajuda as instituições, tem aquelas que você elege por mês, e é assim que a gente vai levando, mas a intuição é ótima. Eu uso muito e a minha nunca falhou, acho. Obrigado. Dá. Diga, Mauri. Abre seu áudio. Que bom, que eu vim de uma casa também que engendrava momentos e situação para que aqueles trabalhadores da casa estivessem entrosados, bem entrosados com os que estavam lá para receber, de maneira a passar, e é o que convence, o sorriso, o afago, o ouvir. Poxa, isso vale mais do que qualquer coisa, não precisa pedir a ele para escutar nem nada, não, porque é você quem vai abraçar o cara, sabe? É isso aí. O certo é esse mesmo. Ok. Vamos adiante? Vamos. Lembrai-vos também que a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do favor. Disse Jesus: que a vossa mão esquerda ignore o que dá a vossa mão direita. Ele vos ensina com isso a não deslustrar a caridade pelo orgulho. Tá aí. Segue? Pode seguir. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado não é sempre aquele que pede. O receio de uma humilhação retém o verdadeiro pobre, e frequentemente ele sofre sem se lamentar. É a este que o homem verdadeiramente humano deve ir procurar sem ostentação. Eu achei isso aqui fantástico, e é isso mesmo. Então, Quando eu vejo assim, uma pessoa pedindo, é uma humilhação para ela, né? Chegar num ponto de ter que pedir e ela ter vergonha, né, daquilo.
Mas então, pessoal, existe sempre dois beneficiários numa ação do bem. Sempre existem dois beneficiários. Nunca é uma proposta de ganha-perde, é sempre uma proposta de ganha-ganha. Né? Aquela pessoa que está na situação de pedir, ela fez por onde está nessa condição. Ou por necessidade, por resgate, ou por prova. Né? Ela pediu essa experiência. Né? Então, ela precisa trabalhar a humildade, quebrar o orgulho, né? Uma série de coisas, e essa experiência é a chance dela se livrar ou começar a trabalhar essa nova situação. E vai se deparar com quem? Com quem precisa exercitar a benevolência, com quem precisa exercitar a caridade. Então, ambos estão numa condição de ajuda mútua. Ok? Então, na grande maioria das vezes, é isso que vai acontecer. Eu penso assim, até o mal intencionado, né, aquele que quer, vou ali naquela ali, eu não vou ali no Mauro que está com cara de trouxa, eu vou lá tentar arrumar um dinheirinho fácil nas costas dele. Ok. Se ele conseguir me tocar o coração, ele vai levar e vai achar que eu sou trouxa. Ok. Vida que segue. Né? Mas sempre é uma oportunidade. Por isso que eu digo, como nós não... Falar de mim, né? Como não sou perfeito, eu tento usar um recurso. O melhor recurso que eu penso é o meu sentimento. Então, é o recurso que eu uso. Se ele me tocou, se aquela situação me tocou, às vezes nem a pessoa chega até a gente, eu vou ajudar. Se a pessoa chegou, bateu, e aquilo não me tocou, eu não vou ajudar, ou vou ajudar de outra maneira. Então, é assim que eu caminho, é assim que eu busco fazer, e eu falo aqui para todos. O exemplo de um é apenas um motivador para a construção do modelo do outro. Então, cada um de nós aqui, diante desse ensinamento que os espíritos estão nos trazendo, vai repensar com seus botões, vai chegar a uma conclusão de como se deve fazer, né? E assim a vida segue. Pode ser que hoje seja muito difícil para que eu possa me modificar. Mas então eu vou fazendo, como a Angélica falou. Eu não consigo eu fazer, mas aquela instituição ali faz. Então, eu vou lá ajudar a instituição. Ajuda a instituição. E a instituição, então, vai ter a chance de fazer o bem a mais pessoas. Ou melhor o trabalho que ela já faz. Também está valendo. Entende? E assim nós vamos caminhando, para e passo. Né? Esse é o caminho. Diga, Nassif. Oi, boa noite a todos. Mano, é difícil, algumas questões são muito difíceis, né? Eu falo por experiência própria de ter uma pessoa da família, uma enteada que vive hoje numa rua, numa Cracolândia, e, por exemplo, ela, quando saiu da última internação, ela foi diagnosticada com um CID que impediria ela de trabalhar. Assim, e foi orientada até a procurar o INSS, tipo uma invalidez mesmo, mental e tal. Ela nem chegou a procurar porque nem tem força para isso, mas nesse mesmo local, existem pessoas que recebem, por exemplo, um aluguel social, algum benefício do governo, se unem duas, três, ficam morando na rua, né? Tem o alimento, porque sempre tem alguém que dá, e o dinheiro vai todo para droga. Então, assim, até que ponto medir, né, essa coisa de estar até fazendo mal à pessoa, né? Ser até um facilitador, né? O dinheiro acaba, que seria um dinheiro, acaba sendo até uma vai para o tráfico direto, né? Não tem, e a gente acaba sendo um facilitador. As pessoas não saem da rua devido a essa facilitação, né? Eu estou falando isso, mas acabo dando também, com o meu coração. Assim, é só um detalhe que eu queria colocar, né? Que a gente acaba, muitas vezes, facilitando todo esse comércio, né? De droga, de mais ou menos por aí. Mas então, Nassif, é aquilo que nós estamos falando. Se você sabe de antemão, caso que você trouxe,
que aquela irmã ela não consegue vencer o vício, né? E seria o dinheiro o caminho mais fácil para que ela alimentasse o vício. Esse dinheiro não pode chegar na mão dela, mas você pode fazer ajuda de outras maneiras, né? Roupa para que ela possa se aquecer, o alimento, como você falou, as pessoas já dão, né? Porque se você não fizer essa parte, a pessoa vai morrer. E aí você também não vai se sentir responsável por isso? Ter tido a condição de ajudar e não ter estendido a mão? Então, assim, é muito difícil, é uma linha muito tênue, né? Por isso que, como a intenção ela é o regulador das nossas consciências, então, que a gente use essa percepção como norte. Então, qual foi a sua intenção? A minha intenção foi ajudar, mas você sabia que podia ajudar de outras maneiras? Ah, sabia, ou não sabia. Ah, mas não fez por quê? Ah, porque eu estava com pressa, estava com preguiça, estava com não sei o quê, queria me livrar. É um jeito, né? Então, assim, de novo, nós não estamos aqui, todos nós estamos comentando várias experiências, porque são muito particulares mesmo, né? Então, se hoje o que nós conseguimos fazer é isto, mas é de coração puro, é de fato com o desejo sincero de ajudar, isso vai ter um reconhecimento, né? E assim nós vamos nos aprimorando, naturalmente. Nós temos muita dificuldade porque somos ainda espíritos atrasados, ainda pegados a questões materiais, ainda apaixonados pela coisa do mundo. Quando nós nos desapegamos disso, aquilo, a nossa força, a nossa atenção, o nosso desempenho, ele se torna muito menos material ou materializado e ele se direciona muito mais para as questões do coração, do sentimento, do espírito, né? Do aconselhamento, do acolhimento. Mas isso, gente, é um estágio. Todos nós estamos aqui num grande laboratório de experiências, né? O importante é que tudo isso seja norteado pelo desejo sincero de fazer o bem. Esse é o ponto. Estamos desejosos, de fato, de fazer o bem? Então, vamos fazer dentro do nosso alcance. É isso. Fazer o bem sem julgar, né, Mauro? Sem julgamento, sem olhar a quem, né? Mas, como nos diz o Evangelho, também com prudência, né? Nós acabamos de ler aqui, né? A quem devemos prestar o auxílio? Ele disse aqui, aos fracos, aos impedidos, né, de trabalhar. Lá no Evangelho está lá, transformai vossas esmolas em salários. Está lá no Evangelho. Quantos conseguem? Será que é fácil assim? Né? E mesmo que tenha oportunidade, será que a pessoa quer? Será que a pessoa já não se acostumou? E essa experiência, às vezes, vai ser toda ela assim. Por mais que as oportunidades surjam, ela vai abrir mão em função daquela forma de vida que ela escolheu. É a vida que segue. Né? Vai chegar o dia em que ela vai se libertar disso e vai buscar um caminho mais sólido, né? Nós temos que ter paciência, indulgência, resignação, tolerância. Tudo isso está dentro do escopo quando nós estendemos a mão para ajudar. Vamos Mauro, parar aqui. Oi? só uma coisinha a mais. Eu acho que o Valdenir pode nos ajudar, porque o Valdenir grava tudo. Tem uma página do Evangelho lá da irmã Rosália, que ela fala ali da questão da ajuda ao próximo, né? Fala com uma tanta simplicidade e, assim, muito claro, né? Que nos ajuda muito. É do Evangelho, mas eu não sei qual é o capítulo nem qual é o item. Eu acho que o Valdenir pode ajudar. É o capítulo 13. Eu não sei qual é o item, mas é o capítulo 13. Não é a benevolência? Não sabe a vossa mão esquerda o que faz a direita.
A A irmã Rosália. beneficência, se não me engano, a beneficência. O É. título da mensagem. Isso aí mesmo. Ok. Vamos parar aqui no parágrafo. Deve-se Amai-vos. distinguir. Amai-vos, né? É. Amai-vos. Anotem aí, por favor. Mensagem de São Vicente de Paulo. Então, vamos à nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Só pode um. Diga, Mauri, faça aí. Abra seu áudio. Vamos lá. Hoje eu deixaria de ser espírita, porque a minha vontade era roubar a prece final. Não senti falta nem do recreio. Ah, Deus do céu. Ah, Paizinho. Mais uma vez, nós estamos muito felizes e contentes por permitirdes que estejamos junto ao vosso amado Filho Jesus. Ah, Paizinho, garanta que essa satisfação, essa alegria que nos invade, esses momentos felizes que vivemos junto ao nosso amado Jesus, que nós consigamos, Mestre querido, guardar esses momentos para que, em nome desse Deus que tu representas, Senhor Jesus, possamos levar àqueles que são necessitados um pouquinho daquilo que nós amealhamos hoje. Porque, tem certeza, Senhor Jesus, nós gravamos muitas coisas hoje, com essa salinha maravilhosa, não precisa nem de recreio, porque cada um fala o seu ponto de vista e vai esclarecendo a todo mundo. Ah, Pai, então, nesse momento, Pai do céu, eu queria rogar, porque não podemos deixar de pedir, que essas vibrações de amor, de carinho, de paz, de benevolência e de perdão, Paizinho do céu, possam chegar a todos aqueles que rondam o nosso arquivo mental, nos fazem sofrer e nem sabem que as coisas acontecem assim. Não é só pedir para os nossos queridos, não. É o nosso arquivo mental que manda tudo. Garanta, Paizinho, que nós possamos, de dentro do nosso íntimo, entregar essas vibrações que brotam dentro de nós a todos esses que relacionamos nesse exato momento. Sem esquecer dessa casa maravilhosa que nos abriga, com essa salinha de aula que enche a nossa vida de informação e de alegria. Abençoa-nos, Paizinho, e dá que consigamos estar prontos amanhã para mais esse trabalhinho, que é o de aprender ensinando. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Graças Oh, a Deus. gente.